Fala, Fiel. Estou chegando aqui para a coletiva agora. Véspera de viagem, né? A gente já vai viajar daqui a pouco para o Rio de Janeiro e vamos falar um pouquinho com o pessoal, um pouquinho sobre o nosso time. Espero que a gente esteja bem concentrado para chegar lá e fazer um grande jogo amanhã. Professor, boa tarde. Boa tarde. Bom, amanhã mais uma grande decisão da temporada para vocês e nos últimos 2 jogos a torcida ficou um pouquinho preocupada com a oscilação, né, do desempenho. Um jogo você atuou, o outro não, mas enfim, é mais aquela questão da postura mesmo, agora de se cobrar um Corinthians que precisará atacar no Maracanã. Vai atacar? Boa tarde. É a nossa intenção, né? Mas eu acho que necessita um pouco dos dois. Eu acho que até por isso que eu estou aqui na entrevista de hoje. Acho que a gente tem que defender bem e atacar bem. É importante que a gente faça um jogo inteligente lá no Rio de Janeiro. O Fluminense se mostrou uma equipe aqui ainda com as características do Diniz, de trocar muito passe, independente do local, se é na defesa ou no ataque. E é uma equipe perigosa, né? Fora dos nossos domínios agora, mas se o Corinthians vier trabalhando forte como vem trabalhando nas partidas anteriores, acho que a gente tem grandes chances de sair de lá com um bom resultado, com todo respeito ao Fluminense, mas uma equipe que pensa em ser campeã tem que pensar positivo sempre, tem que sair com a intenção de vencer, e a gente não é diferente. Vamos lá para fazer um grande jogo. Do teu lado ali, você participa de um lado muito forte, que é o lado direito, com triangulação, com jogadas, com Fagner, Pedrinho. Esse lado bem marcado, o Corinthians já tem um antídoto, o Corinthians trabalhará uma forma de também conseguir produzir pelo outro lado, pelo centro, enfim, não ficar só com jogadas pelo lado direito? Acho que o Fluminense, antes daquele jogo que a gente fez contra eles aqui, eles devem ter estudado a nossa equipe, porque conseguiram muito bem acumular jogadores naquele local, né, sabendo que a gente é um lado forte que temos. Mas temos o lado esquerdo também, com os jogadores que jogam daquele lado, Cleison, Avelar, Vital, ou seja, quem for que vier naquela posição, que também é muito forte, que trabalha as mesmas jogadas como a gente trabalha do lado direito, e acredito que se o lado direito de repente for inibido de estar fazendo as jogadas, a gente tem o lado esquerdo para tentar estar surpreendendo, né? E também pelo meio, que a gente tem jogadores que podem estar fazendo isso. É um jogo de inteligência, vamos dizer assim, tentar fugir dessa marcação do Fluminense, que é uma marcação diferente, com acúmulo de jogadores nos setores, e tentar surpreender de repente com um chute de longa distância, algo do tipo, para que fuja um pouco da alçada que o Fluminense está acostumado a estar marcando. Boa tarde. Quando você, há um tempo atrás, disse que tinha uma meta, né, de tentar fazer pelo menos um gol a cada 3 jogos, você acha que esse é o momento de colocar em prática essa estatística, principalmente num jogo em que o empate leva a decisão para os pênaltis? Acho que sim, acho que é um jogo importante para estar fazendo gol, para de repente estar buscando essa meta, né? Foi algo que eu desejava estar fazendo, fugir um pouco dela, mas é uma meta, né? Aquilo que a gente deseja alcançar, né? É um desejo meu, vou trabalhar forte para que eu alcance. Muito difícil, é difícil até para atacante estar fazendo isso, mas acho que é um jogo importante para estar fazendo um grande jogo e de repente estar marcando um gol e quem sabe estar trazendo uma vitória para o Corinthians. Bom, saindo um pouquinho do tema, ontem o arquirrival foi eliminado da Libertadores e a gente sabe que nas redes sociais torcedores corintianos pegaram no pé do torcedor palmeirense, os gremistas também. Entre os jogadores, vocês conversam sobre isso ali no grupo do WhatsApp? Rola uma conversação assim também, algo parecido? Muito pouco, né? Muito pouco. Claro que a gente viu o jogo, obviamente, a gente acompanha as redes sociais, vê que o torcedor ficou feliz, eufórico, mas a gente também tem uma grande decisão na quinta-feira, né? A gente não pode se prender muito a isso e deixar que essa brincadeira tome totalmente o nosso coração. A gente tem que trabalhar muito forte para que a gente não passe pela mesma situação que o nosso adversário está passando, né? Mas, obviamente que todos nós acompanhamos, vimos as brincadeiras de todo mundo, mas temos que nos conter, né, quanto a isso e trabalhar pensando no nosso jogo, que é muito mais importante do que a eliminação do nosso adversário. Júnior, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito da importância dessa competição. Vocês têm a possibilidade de avançar e chegar um pouco mais próximo desse título passando pelo Fluminense.
Cara, eu acredito que para mim é a partida mais importante depois da final do Campeonato Paulista que tivemos, né? É algo que é muito real pra gente, essa Sul-Americana, com todo respeito a todos os adversários, mas eu acho que é o caminho mais curto que a gente tem para chegar a um título muito importante para a história do clube. O brasileiro é muito importante, a gente acredita nele muito. Antes mesmo dessa pontuação que a gente se encontra hoje, eu disse várias vezes que eu acreditava nisso e estamos chegando devagar, mas estamos chegando. Mas a Sul-Americana é algo que a gente deseja muito, é algo que o clube almeja, né? Eu acho que é o troféu que falta na galeria vitoriosa do Corinthians. Então, é um jogo importante, eu acho que é o jogo da vida, como a torcida diz. É entrar concentrado, é dar o nosso melhor, não dar espaço para nenhum tipo de erro, porque esse sim é o tipo de jogo que um erro pode fazer diferença, tanto para nós quanto para eles. Estar atento também para, se caso eles falharem, a gente está totalmente focado ali para estar finalizando uma partida e quem sabe trazer essa classificação para a gente. Júnior, boa tarde. Boa tarde. Com a eliminação ontem do Palmeiras, o Corinthians é o único paulista ainda em uma outra competição, né, que não o Brasileirão. E aí aumenta o interesse nosso aqui da imprensa em cobrir o Corinthians no meio de semana e tal, os holofotes todos em cima de vocês. Como isso impacta o trabalho, isso impacta de que maneira lidar com agora todos esses olhares em cima de vocês? Na verdade, a gente encara da mesma maneira, né? Eu acho que, se tratando da imprensa, sim, eu acho que todos da imprensa agora vão estar de olho. Eu digo a imprensa paulista, eu digo o pessoal que quer cobrir a Sul-Americana, vai estar todo mundo de olho na gente, né? Quanto de repente, os torcedores dos times adversários, é normal, eles sempre acompanham o Corinthians, eles podem até negar, dizer que não, mas eles acompanham o Corinthians, torcem para que o Corinthians não se dá bem. E acaba que o Corinthians sempre tem essa audiência aí, de repente, superior aos demais. Mas é continuar focado, não deixar que nada de fora nos atinja, porque o que a gente tem para resolver é contra 11 dentro de campo e espero que a gente esteja totalmente com foco nisso, que eu acho que é o principal jogo nosso no ano. E, Júnior, nessa pegada de mata-mata, muda o jeito de jogar de alguma maneira pela característica da partida, ser um jogo de volta, isso transforma o jogo de vocês de algum jeito? Acredito que sim, eu acho que na primeira partida contra o Fluminense, de repente, esse mudar, de repente, a nossa cabeça, mudar a forma de jogar, acabou que deixou a gente mais eufórico, vamos dizer assim, no primeiro jogo. A gente ficou mais agressivo, não no sentido de brigar, mas acho que a gente ficou com aquela garra, às vezes, a mais do que era necessário. Acho que era um jogo para ser um pouco mais pensado, usar também da garra, mas era para ser mais pensado, usar um pouco mais da qualidade individual, e acabou que a gente ficou mais para o contato contra o Fluminense no primeiro jogo, e não é muito a ideia que a gente tinha para aquela partida, né? É fazer diferente no segundo jogo, ter a garra, mas conciliar com jogar também, que é importante. O Corinthians tem que jogar, é o que tem mostrado nesse segundo turno do campeonato, depois da Copa América, e acho que o jogar do Corinthians é mais importante do que qualquer estilo de jogo, contato, algo do tipo que a gente fez na primeira partida. Então é entrar focado contra o Fluminense nessa segunda partida, que acho que a gente tem tudo para classificar. Boa tarde. Tudo bem. O time de futebol sofre muitas pressões, né? Qualquer time sofre muitas pressões. Mas, por exemplo, time grande é muito maior a pressão. Interna, quer dizer. Vocês mesmos, conversando com vocês, aquela expectativa, aquele bolo que vai crescendo dentro do vestiário. Né? O time do Corinthians é cascudo o suficiente para suportar isso nesse exato momento? Com tudo isso que se falou aqui, de outro time, o Palmeiras perdeu a classificação, o Corinthians agora que a bola na vez, todo mundo torcendo contra. O time está cascudo para suportar isso? Eu creio que sim. A gente tem jogadores aqui dentro que passou por diversas situações dentro do Corinthians. A gente comentou outro dia sobre invasões que aconteceu aqui dentro do CT, a gente conversou sobre situações que jogadores foram para o Mundial, que foram para o Libertadores, que viveram histórias diferentes aqui, tanto de glória quanto de pressão. A gente é cascudo o suficiente para isso. Eu também já não sou mais nenhum menino, eu que cheguei agora, tenho total noção do que é o Corinthians. Cara, eu acho que tem que ser assim, time grande é assim. O Corinthians, quando as coisas estão boas, é muito boa, quando o Corinthians está mal, as coisas são muito mal.
tanto para pressão quanto para euforia, é de nível muito alto dentro do Corinthians. Então acho que a gente é cascudo o suficiente para saber que temos que ser homem, temos que ser responsáveis e correr até o fim lá contra o Fluminense. Que eu sei que a nossa torcida, o que espera da gente, de repente não é nem... Claro que todos querem vencer, mas o que a torcida espera da gente é que a gente se doe ao máximo nas partidas, né? E acho que a gente não pode fazer diferente contra o Fluminense, desde que a gente faça exatamente o que o treinador nos passa, exatamente o que temos que fazer, e organização, e com vontade de verdade de vencer, acho que as coisas acontecem naturalmente. De nada. Professor, o Pedrinho ficou nessa dúvida durante a semana se ele vai para o jogo, se não vai. Ele chegou a treinar com vocês, queria saber o que você sentiu dele e qual a importância dele para a função, já que Fagner, você e ele trabalham muito bem pela direita. Sim, claro que se o Pedrinho não puder jogar, o Carille vai dar um jeito de colocar outro jogador ali para estar respondendo à altura, mas para mim é importante que o Pedrinho jogue. Eu acho que a gente se dá muito bem ali pelo lado direito, a gente já entende mais ou menos o trabalho que o Carille nos passa, a nossa triangulação, tanto eu quanto ele quanto o Fagner. Eu acho que funciona bem aquele lado realmente. O Pedrinho tem feito os testes, tem treinado, eu senti que ele está legal, mas tem que ver hoje ainda, né? Ainda tem mais, ele fez mais tratamento, ele fez mais algumas situações para estar melhorando, e espero que ele esteja apto para o jogo de amanhã, porque ele é uma peça muito importante para a gente, e de repente é um desequilíbrio nosso. Espero que ele esteja 100% para poder estar fazendo o que ele vem fazendo nas outras partidas. Boa tarde. Sobre o Pedrinho, esse fator de desequilíbrio, esse jogador importante que você até assumiu, a janela europeia está para se fechar agora, né? Ele é um jogador sempre muito comentado, sempre muito especulado. Vocês, como grupo, e você ali do lado direito, tem falado para ele dar uma segurada, ficar mais um pouco no Brasil? Não comentei nada com ele, não. O Pedrinho é um cara que trabalha muito, ele é muito talentoso. Todos nós que acompanhamos ele todos os dias e vê ele nos jogos, conseguem ver a qualidade que o Pedrinho tem, que ele é um menino diferente. Cara, eu sinceramente espero que ele conquiste o mundo, né? Mas eu espero que a partir de dezembro ele conquiste o mundo, que ele nos ajude esse ano aí para a gente chegar aonde a gente quer chegar no campeonato da Sul-Americana e no campeonato brasileiro. Você citou que o Corinthians precisa repetir o que fez nos últimos jogos e tudo mais, a concentração, mas foram justamente os últimos jogos, talvez, que o Corinthians tenha sofrido as maiores críticas. Teve aquela fase no Campeonato Paulista que também foi muito criticado, mas ainda era muito começo de ano, o Carille chegando, e agora contra o Avaí principalmente, mas também contra o Fluminense, a torcida ficou bastante preocupada com a atuação, com a postura, nem tanto com a escalação, mas com o que viu em campo. Eu queria saber se esse foi um sentimento que atingiu vocês também, porque às vezes na entrevista coletiva até do Carille, ele tenta ponderar, até para evitar alguma crise maior em cima do assunto. Então, não, mas tá bom, empatou. Mas internamente, vocês sentiram que o Corinthians ficou devendo nesses últimos 2 jogos e realmente precisa mudar para sair de lá classificado na quinta-feira? Sim, de certo modo eu concordo. Falando do Avaí primeiro, antes de falar do nosso adversário Fluminense, falando do Avaí, a gente fica com um sentimento de tristeza, né, pelo que aconteceu na partida. Não fizemos uma grande partida, porém não foi de todo ruim, né? Aconteceu uma expulsão contra a gente correu atrás para buscar o resultado e conseguimos, mas eu acho que se tratando do Corinthians, que está brigando lá em cima na tabela e enfrentar o último colocado com nenhuma vitória, eu acho que obviamente a gente ficou devendo. Eu acho que a gente deveria vir de lá com os 3 pontos, mas não foi possível pelo desenhar da partida. Se tratando do Fluminense, o Fluminense, querendo ou não, é um estilo de jogo que a gente não tinha enfrentado ainda no campeonato. O Fluminense veio com as peças rodando, sem ter um centroavante fixo. O Nenê vinha flutuar no meio de campo, fazendo um acúmulo de jogadores. Então tudo isso ali foi uma coisa nova que a gente estava vivendo, e o Carille nos passou que era possível acontecer, mas de repente ali, esse excesso de vontade que eu comentei anteriormente, acabou que nos atrapalhou de repente para estar atacando e oferecendo perigo ao nosso adversário. A gente perdeu muito tempo tentando ser forte na marcação, correndo para lá e para cá, e às vezes fazendo uma corrida boba, sem sentido, e gastando energia à toa, e depois nos faltando para atacar o adversário. É ser um pouco mais inteligente, respirar um pouco, ver o que está acontecendo na partida,
antes de tomar qualquer decisão. Como eu disse, eu acho que essa segunda partida é uma partida de inteligência, onde a gente não tem que dar espaço para esse tipo de erros, para que a gente não seja surpreendido pelo Fluminense, mas que a gente surpreenda-os com a vitória corintiana. Valeu. Valeu, gente. Boa tarde.